Boa noite, galera. Vamos chegando, que nós vamos começar mais uma live. Uau, essa live vai ser demais hoje, tá? Nós temos um bate-papo muito top aqui com o Seca, que já tá chegando, já tá chegando. Vai ser bacana. Olá, Eduardo, como é que você tá? Boa noite, Carla. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo também? Tô te ouvindo super bem, tá? Ótimo. Enquanto o pessoal vai chegando aí pra nossa live, pessoal, vai mandando aviãozinho aí, vai convidando a galera pra vir pra live, pra estar assistindo a gente. Nós vamos dar sequência à nossa jornada do emagrecimento, tá? Hoje vai ser demais. Nós estamos na nossa quarta semana aí de live, né, Eduardo? E cada dia passando profissional topíssimo aqui para estar batendo um papo, tirando as dúvidas, esclarecendo, levando bastante conteúdo pra galera aí que tá nos assistindo aí, que tá sendo muito, muito, muito bacana mesmo. Eduardo, eu preciso te confessar um negócio, tá? Eu tenho que te contar uma coisa aqui. Pode Eu falar. rachei de rir dos meus directs que eu estou recebendo. Sabe assim, eu assim, bem que o Bruno tinha me avisado, tá? O Ah, Bruno tinha me avisado. Cada mulher, cara, hoje eu tô junto, hoje eu tô dentro. Eu falei, cara, não, o conteúdo é massa mesmo. Não, Carla, ele é bonito demais, eu quero assistir. ô, Carla. Eduardo, eu falei, cara, que seja pela beleza, porque tem conteúdo. Então, eu falei, atrai pela beleza. Na hora que conversa, a mulherada vai ouvindo, a galera, que todo mundo, porque o conteúdo também é super relevante, né? E você é um cara que eu tenho uma confiança muito grande. Não é à toa que você foi escolhido. Então eu acho bacana. Eu falei, então vamos assim mesmo. Vamos deixar a galera vir pela beleza. Primeiramente, eu agradeço. Eu espero que o pessoal entre, goste, pelo que a gente vai vir a conversar aqui hoje e tudo, sobre mais pela parte educacional, pela parte médica como um todo, mais pelo conteúdo em si. Mas Ótimo, ótimo. agradeço. Pessoal, então eu vou apresentar, além de lindo, maravilhoso, sucesso de Patos de Minas, que é o orgulho da cidade de Patos de Minas. Tem uma galerinha de Patos aí que tá assistindo. Eduardo Sim. Fonseca, tá? Médico nutrólogo pela USP, pós-graduado em Medicina do Esporte, também pós-graduado em Nutrologia, pós-graduado em Nutrição Esportiva, especialização, né, em obesidade, em estilo de vida, medicina de corpo e mente em Harvard. Que bacana, viu? Que currículo. Então eu falo pra galera aí, mulherada, além de lindo, o cara é extremamente inteligente, competente. Eu venho acompanhando os resultados, né, as pessoas, orgulho do doutor, né, do orgulho do doutor, da Justamente. turma, dos grandes resultados aí. Eu indico sempre o Eduardo aí para uma turma aí que me procura, que ele vem oferecendo muitos resultados, resultado muito top. E Eduardo, eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada nesse processo, nessa missão que você vem levando, né, de transformando tanto, levando saúde, levando autoestima para a galera. Quero que você fale um pouquinho para nós. Que bom, Carla. Inicialmente, te agradecer pelo convite. Para quem não sabe, eu conheço a Carla. Já tem o quê, Carla? Uns 15 anos já? Já, Lá da já época, tem. nessa época da moçada, eu tinha 80 quilos, quase 30 quilos a menos que eu tenho hoje. Um pré-vestibulando e eu já conversava com a Carla na questão de treinamento, essa excelente profissional. E, Carlos, fiz a medicina inteira, digamos assim, voltado mais para querendo cirurgia, mas sempre voltado também para essa questão de saúde, de prevenção, assim como um todo. Recém-formado, fui trabalhar tudo como clínico geral, o destino de boa parte dos médicos. E com o passar do tempo, essa questão de qualidade de vida, de saúde, de prevenção, sempre foi uma coisa que me instigou, sempre uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar. Tanto é assim que recém-formado trabalhando em postinho de saúde era uma coisa que eu procurava conversar sempre com os meus pacientes. Com o passar do tempo, fui fazer as especializações, aí fui fazer nutrologia, fui fazer medicina do esporte, porque eu via que as duas se casavam, uma visando mais a prática de prevenção, de tratamento, de performance na área esportiva, que é no caso a medicina do esporte,
e a outra voltada mais para a questão da alimentação e como que o alimento pode nos ajudar na prevenção, no tratamento de diversas patologias. Com o passar do tempo, eu sempre trabalhei isso dentro de consultório. Essa questão da parte preventiva, de como aliar a prática do exercício físico com uma boa alimentação, com alguns hábitos dentro desse tratamento na prevenção de doenças, no tratamento de certas patologias, performance e assim por diante. E 2017 foi um ano bem complicado para mim do ponto de vista pessoal e profissional. Profissional, graças a Deus, por estar trabalhando muito. Então, chegou uma hora que eu me via dormindo pouco, trabalhando demais, deixando a qualidade caindo um pouco. Eu falei assim, eu preciso mudar o que eu estou fazendo. Com isso, eu tive o prazer e a oportunidade de estudar em Boston, fui lá para Harvard e tudo, onde foi meu primeiro contato com a medicina do estilo de vida. Logo no ano de 2017, em novembro, eu fui para Washington. Washington foi o Obesity Week, foi um congresso sobre obesidade. Fui para Tucson, que é uma cidade no Arizona, que teve o Congresso Americano de Medicina do Estilo de Vida. Aí eu apaixonei com essa área, cara, porque casou dentro com a nutrologia, com a medicina do esporte, que só ratificou tudo que eu já fazia dentro da minha prática clínica. Que é como os seus hábitos, como o seu dia a dia pode interferir na sua saúde, no seu bem-estar, no seu processo de emagrecimento, na sua produtividade e assim por diante. E para quem não sabe, para quem ainda é uma coisa um pouco nova, digamos assim, a medicina do estilo de vida ainda não é considerada uma especialidade médica aqui no Brasil. É mais uma área de atuação médica, porém baseada em evidências, então não é considerada medicina alternativa nem nada, numa qual você vai trabalhar alguns pilares, são 6 pilares aqui que eu vou falar, no qual você vai, através de trabalhar esses pilares, você vai prevenir doenças, você vai tratar doenças e você vai conseguir modificar o curso dessas doenças. Então, é uma medicina voltada mais para a atitude do paciente em si, do que necessariamente o uso de medicamento numa primeira instância. É lógico que quem trabalha com medicina do estilo de vida não está pensando em não utilizar medicamento, não é isso. É que, primeiro, o paciente vai tentar mudar os seus hábitos para fazer com que ele tenha aquela melhora, para depois pensar em uso de medicamento. Por exemplo, você pega um paciente que está começando a apresentar um quadro de dislipidemia, colesterol um pouquinho mais aumentado, triglicéridos um pouquinho mais aumentado e assim por diante. Em vez de você entrar com fármaco logo de cara para fazer com que essa hipertrigliceridemia, essa dislipidemia se normalize, você vai tentar mostrar para o paciente como que ele vai melhorar esses quadros, esses exames laboratoriais, apenas com atitudes, apenas com mudança de hábito. Para depois, sim, aí sim necessário entrar com algum tipo de fármaco. Então, quando a gente vai pensar, quando a gente vai pensar nos pilares da medicina de vida, basicamente são 6. Que é a prática de exercício físico regular, que é Não, antes de você entrar nos pilares, Eduardo, eu quero que a galera põe muito coraçãozinho aí para essa live, porque ela é extremamente relevante, tá? Galera, põe bastante coraçãozinho. Já manda um aviãozinho para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para seu marido, porque vai precisar ouvir o doutor Eduardo a falar agora, porque às vezes o que você vai falar para ele não vai ouvir, ele precisa ouvir a opinião médica, porque realmente é assim que acontece, né? Você vai entrar nessa questão dos pilares, mas antes dela eu queria comentar uma questão e eu acho que é até importante você falar. Porque as pessoas, elas acreditam, nem sei se acreditar, às vezes pensam que é só um fator genético, né? De que, não, meu pai é obeso, minha mãe é obesa, eu tenho, né, o gene da obesidade ali em mim. E nós sabemos que a nossa, né, o nosso estilo de vida com certeza interfere, por mais que você tenha uma genética ABC. Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, Eduardo, com relação a essa questão da genética, que as pessoas às vezes colocam como amuleto. Mas eu sou assim por causa de genética, né? Ótimo, Carla. Eu costumo brincar com os meus pacientes que genética é desculpa de preguiçoso. E genética, em alguns pontos, realmente vai dificultar bastante, mas não vai impedir, não vai, digamos assim, fazer com que você atinja o resultado que você quer. E essa questão da genética aí, cada vez mais tem sido estudada dentro da medicina genômica,
nutrogenômica, nutrigenética como um todo. E foi bem legal você ter tocado nesse assunto, porque isso aí é de suma importância, não só para a questão de como você conduzir um caso, mas até mesmo para provar para o paciente que aquilo é possível ser modificado. Existe um conceito hoje, Carla, chamado epigenética. O que é isso? É como que você, com seus hábitos, como que você, no seu cotidiano, consegue mudar a expressão gênica que você tem. Porque você recebe uma carga genética do seu pai e da sua mãe. Isso não tem como mudar. O que você consegue mudar é essa expressão gênica. É silenciar um determinado gene ou expressar um determinado gene. Então, o que você come, o que você faz, a questão do estresse, a questão dos seus hábitos no dia a dia vai interferir diretamente na expressão desse gene. Por exemplo, você falou aí do gene da obesidade. O meu bisavô era obeso, o meu avô era obeso, os meus pais são obesos, meus irmãos mais velhos são obesos. Muito provavelmente, com quase 100% de certeza, você também vai ter o gene da obesidade. E você vai decidir não ser um paciente obeso, não ser uma pessoa obesa. Então, o que você vai fazer no seu cotidiano, na sua rotina, vai determinar se você vai ser obeso ou não. Você tem uma maior predisposição à obesidade? Tem. Você tem uma facilidade maior a ser um paciente obeso? Tem também. Mas isso não implica dizer que você vai ser um paciente obeso. E uma coisa legal disso é que como você, às vezes, vai modificar isso na sua rotina, vamos supor que você faça de tudo para não ser obeso. E você realmente não vai ser uma pessoa obesa. Vai ter uma boa composição corporal, uma composição corporal satisfatória. Esse gene que você herdou dos seus pais, não necessariamente você vai transmitir para seu filho. Então, a forma como você silencia esse gene da obesidade pode ser que a longo prazo, quando você vai ter o seu filho, você não necessariamente vai passar para ele. Então, isso é muito importante para as pessoas entenderem que a genética é uma coisa bela, constitucional, mas que não necessariamente ela vai determinar um rumo do tratamento. Hoje, a questão da nutrogenômica, que é como os alimentos interferem na expressão desses genes, da nutrogenética, que é como o gene se apresenta ou não algum polimorfismo, vai interferir na absorção ou na utilização de determinado nutriente. Tudo isso vai determinar. E hoje, uma das coisas que mais está sendo estudadas, Carla, nessa questão da nutrigenética, da medicina gênica, digamos assim, é a questão do imprinting, que é a questão da programação metabólica. Isso vai principalmente para as mamães. Porque, por exemplo, uma mulher está grávida. O que ela faz durante esse período gestacional, ela vai determinar como que pode ser que o filho dela expresse um determinado gene. Então, a questão de tabagismo, a questão de diabetes, de alimentação, de obesidade, consegue moldar a expressão desse gene do filho dela que está intrauterino mesmo. Consequentemente, esse bebê, ao nascer, ele vai expressar uma determinada característica. Não necessariamente ele tem o gene daquilo. Então, na verdade, o gene ele já tem, mas ele vai expressar de uma maneira positiva ou negativa aquele gene que ele tem. Então, como a pessoa vai interferir, como a pessoa vai moldar o seu dia a dia, pode interferir numa expressão de um gene ruim ou bom e vice-versa. Existe uma frase que é bem legal nesse sentido, assim, que resume todo. A genética é a arma carregada, digamos assim. Mas o que você faz, o meio ambiente, seus atos, seus hábitos, é o que vai apertar o gatilho. Show de bola. Essa frase aí, pra mim, assim, resumo de uma forma tão impactante, sabe, Eduardo? Porque uma arma pode fazer mal, mas se ninguém apertar o gatilho, né, não vai matar ninguém ali, não vai fazer nada. Então, eu não vi quem foi aqui, comentou um poder de decisão, né, das escolhas que nós podemos fazer pro nosso dia a dia. Isso aí vai impactar em todo o futuro, né? Toda a vida, né? Todo o histórico da pessoa aí. Eduardo, comenta para nós desses pilares que você comentou, dos 6 pilares, né? Para se ter uma vida saudável. Fala um pouco para nós desses pilares. Vamos lá. É uma coisa que eu trabalho com todos os meus pacientes. Eu vi alguns pacientes aqui, agradeço a presença de todos aqui. Existem algumas coisas que são primordiais para serem trabalhadas e que constituem os pilares da medicina do estilo de vida. Carla, uma das principais,
prática de exercício físico, onde que entra um pouquinho na sua área. Eu sou um defensor ferrenho do exercício físico. Praticante. Praticante. A ponto, assim, Praticante. às vezes eu tenho até que me policiar. Antes da live aqui, eu fui mais cedo treinar para poder participar aqui hoje, porque eu até cancelei meu treino com o meu professor de kickbox para poder fazer musculação antes, uma vez por causa da live. Uma boa alimentação, aí nas mais diversas formas. Gerenciamento do estresse. Eu vi nas outras lives que você conversou com profissionais brilhantes, que eu vi ontem eu consegui, através do YouTube, ver a live toda com a, esqueci, Marisa, né? Doutora Marisa. Marisa, tá aí também. Marisa, topíssima. Assisti a live dela, muita coisa interessante. A questão do uso ou não uso, ou o abuso de drogas, aí entra cigarro, entra álcool como um todo. O sono, que é uma coisa que eu bato bastante na tecla com meus pacientes, principalmente para quem está visando emagrecimento e ganho de massa muscular, performance como um todo. E agora, nesse momento de pandemia, a questão de melhora do sistema imune, de potencialização da nossa resposta imunológica. E como você encara os seus relacionamentos, qual que é o meio ambiente que você vive. Carla, é tudo, se você atuar um pouquinho em cada um, não tem como. Você vai melhorar a sua saúde, você vai melhorar a sua qualidade de vida. A gente não está falando aqui de estética corporal, a gente não está falando aqui de ter a barriga trincada, de ter músculos em excesso, de ficar fortão, nem nada. É questão de saúde, é questão de prevenção de doenças, de modificar um curso de uma doença que é uma doença crônica, não transmissível, mas que é totalmente modificável com esses estilos de vida. Então, quando você pega um paciente que é hipertenso, por exemplo, e só de você conseguir mudar alguns hábitos dele, ou ele vai diminuir o uso de medicamentos, ou ele vai até mesmo cessar o uso de medicamentos. Existe um médico nos Estados Unidos chamado Dan Ornish, muito famoso lá nos Estados Unidos, que ele foi um dos pioneiros a mostrar como que a atividade física, como que o exercício físico, como que esses pilares da medicina do estilo de vida conseguem modificar os cursos da doença. A ponto de pegar estudos, conseguir fotografar, mostrar com o trabalho, estudo, evidência científica, artérias com uma grande quantidade de placas de ateroma, pacientes pós-infartados, e com essa mudança no estilo de vida conseguiu reverter todos esses quadros. Conseguiu melhorar, conseguiu trazer mais saúde, trazer, digamos assim, melhores níveis laboratoriais, fazer com que essa doença ou uma possível comorbidade, patologia, venha a desenvolver de uma maneira melhor. Então, esses 6 pilares aí, eu Eduardo, coloco uns subpilares, digamos assim, por exemplo, a importância da microbiota intestinal, como o seu intestino vai estar atuando também de importância. A questão de manter os seus níveis hormonais estabilizados, ou então satisfatórios também é importante. Mas, basicamente, Carla, os 4 que eu não abro mão: gerenciamento do estresse, sono, alimentação e exercício físico. Esses aí não tem como a gente sair disso. Eu considero que você acabou de passar o segredo para as pessoas de uma vida saudável. Mas né? E você realmente falou, esse é o segredo para se ter uma vida saudável, para se estar bem, né? Ter uma vida com plenitude, realizada, porque quando engloba assim essas áreas, né? Não tem como não ter resultado, né, Eduardo? Não tem como a pessoa ficar insatisfeita ou não, seja qual for o objetivo do aluno, do cliente, né, do paciente, no seu caso, seja qual for. Eu costumo falar com os meus pacientes que para você ter resultado diferente, Carla, coisas diferentes vão ter que ser feitas. Mas ao mesmo tempo que essas coisas diferentes vão ter que ser feitas, tem que ser algo que você consiga fazer. Porque não adianta nada eu, como médico, você como educadora física, tentar passar um determinado tipo de tratamento, tentar te passar alguma condição para o seu paciente, para o seu aluno, e ele não conseguir fazer. Que não é real. Ele vai se frustrar, você vai se frustrar, não vai chegar no objetivo que você quer atingir, toda a equipe sai insatisfeita. E, ao mesmo tempo, esse mudar o que você está fazendo, mudar seus hábitos por algo que você consiga fazer, também vai depender do seu objetivo. Então, aqui, mais uma vez, a gente não está falando somente de questão de estética, a gente não está falando de ficar bonitinho, mas sim de saúde. A gente tem que encarar, por exemplo, essa questão da obesidade
como uma doença crônica, como uma doença séria. Tratar o gordinho, tratar o paciente obeso, não é fazer com que ele fique bonitinho, não é fazer com que ele adquira uma estética desejável, mas sim reverter cursos de doenças, fazer prevenção, é tratar uma doença. Se tem, lógico que essa pandemia do corona é péssima, devastadora, milhares de vidas foram ceifadas, mas se tem uma coisa positiva, e isso é uma coisa que eu procuro fazer no meu dia a dia, até a questão do otimismo, do gerenciamento do estresse, é sempre tentar ver o lado positivo de uma coisa ou de outra. Mas um dos pontos positivos dessa questão da pandemia é mostrar que obesidade é uma doença séria. Se você for pegar, Carla, um dos perfis de paciente que mais está sofrendo, que mais está sendo acometido com a pandemia, que mais está apresentando índice de internação, de morbidade como um todo, é o paciente obeso, por diversos motivos. E boa parte desses motivos aí entra dentro da medicina do estilo de vida. Por exemplo, via de regra, o paciente obeso é um paciente sedentário. Então, isso aí já é uma coisa que vai diminuir a resposta imunológica à frente à infecção viral. Via de regra, o paciente obeso é um paciente que tem hábitos alimentares errôneos. E o próprio aumento do tecido gorduroso faz com que ele produza mais substâncias pró-inflamatórias. Então, o paciente obeso, ele é um paciente mais inflamado. E não existe paciente obeso saudável, Carla. Mesmo ele apresentando exames laboratoriais normais e não apresentando nenhuma sintomatologia, ele não é considerado um paciente normal. Normal não, desculpa, um paciente saudável. Saudável. Ele tem alguma patologia, ele tem um quadro que, digamos assim, que vai favorecer o desenvolvimento de qualquer tipo de doença. Esse estado pró-inflamatório vai deixar ele mais predisposto até as doenças mais simples, rinite, sinusite, resfriado como um todo, até doenças mais graves. Câncer, Alzheimer, diabetes, infarto, ABC. Então, nesse sentido aí, entra a medicina do estilo de vida como mudanças é uma coisa. É melhorar o sono, para melhorar um pouco a imunidade, é melhorar a prática de exercício físico, até mesmo para melhorar a capacidade respiratória desse paciente. Então, tudo está englobado. Tudo acaba favorecendo com que o paciente ganhe mais saúde, que é o nosso principal objetivo aqui, é ganhar saúde. Exatamente. E uma questão que você fala do exercício físico, né? Eu falo muito, Eduardo, para as pessoas o seguinte: o vilão é o sedentarismo. Então, qualquer escolha que a pessoa fizer de exercício físico tá valendo, né? Porque assim, às vezes a pessoa, Carla, eu não gosto de musculação. Tá, mas o que você gosta? Você precisa se movimentar, você precisa encontrar algo, que seja na água, que seja na rua, que seja na bike, que seja o yoga, que seja pilates, não sei, você tem que encontrar algo que faz com que você se movimente, né? Que você comece a sentir prazer e comece a mudar os hábitos aí de exercícios físicos. Hoje nós temos uma variedade tão grande, né, de exercícios. Mas, Eduardo, tem uma outra questão que eu quero comentar, porque as pessoas sempre perguntam, né, por você ser também pós-graduado em medicina esportiva, né, quais pilares seriam, só para as pessoas entenderem, né, isso, e quais pilares seriam para a estética? Porque é tão engraçado isso, né, porque às vezes a pessoa, nossa, vai ser aquela coisa, né, o mágico, né? Então, quando escuta, né, isso é interessante para as pessoas entenderem. Essa questão da estética, da composição corporal, não vai fugir todos esses pilares para a questão de saúde também. Então, não tem como o paciente atingir uma estética agradável sem treinar, sem se alimentar bem, sem dormir bem, sem ter os seus níveis hormonais satisfatórios, sem estar usando em excesso ou abusando de drogas, sem estar com bons relacionamentos. Vamos colocar agora um pouco mais particularizado. Pensa naquela pessoa, naquele indivíduo que quer atingir um padrão de estético considerado atualmente mais satisfatório. Barriga trincadinha, os músculos mais evidentes, um percentual de gordura mais baixo. Então, uma coisa que eu falo para todo mundo, quem visa estética corporal tem que fazer musculação. Não adianta. É o principal exemplo, é o principal exercício físico que vai trabalhar essa parte de estética corporal, de moldar o físico para atingir uma certa simetria, digamos assim. Lógico que existem outros exercícios físicos que também vão ajudar, mas
visando estética, a musculação é o principal. Você pode aliar outros. Atividade aeróbica, bicicleta, bike, spinning, natação, crossfit, assim por diante. A parte de alimentação. Então, você tem que se alimentar bem. E, às vezes, o que está voltado mais para a questão estética é a constância. Porque você manter uma constância, um hábito alimentar adequado, constante, consequentemente, você vai levar a uma melhora da estética como um todo. O próprio sono, o gerenciamento do estresse também vai ser importante. Aqui, Carlos, deixa eu só falar um pouquinho do sono de uma maneira geral, não só para a questão de estética, mas o sono ele é de suma Bom, porque importância. teve uma pergunta sobre a insônia aqui, vai ser bom que você esclarece também. O sono vai ser de suma importância para tudo que a gente objetivado aqui para frente. Concretização de memória, aprendizado, produtividade, perda de gordura, ganho de massa muscular. Carla, se eu estiver falando alguma coisa errada do ponto de vista de exercício físico, por favor, me corrija, tá? Por exemplo, eu brinco que quando você está no seu ginásio, na sua academia, treinando a musculação, você está dando um estímulo para o seu músculo, você está passando uma informação para ele. Mas que ele vai se recuperar, ele vai se moldar, não que você está em casa dormindo, descansando, com a alimentação atuando em cima, com seus hormônios atuando em cima. Então, o sono vai ser importante. Quando a gente vai pensar nessa questão de regulação de alimentação, para você manter uma certa constância, manter um bom padrão alimentar, o sono vai interferir diretamente também. O sono ele interfere, Carla, na produção de uma maneira direta de dois hormônios que atuam na questão do apetite. A leptina, que é um hormônio que gera saciedade, e a grelina, que é um hormônio que gera fome. Então, esses dois hormônios, eles estão em constante equilíbrio. Quando você dorme mal, ou dorme pouco, seja, estou dormindo poucas horas, ou então fico apresentando muitos despertares noturnos, você desregula a produção desses dois hormônios. Você potencializa a produção da grelina, que é o hormônio que gera fome, e diminui a produção da leptina, que é o que gera saciedade. Então, é muito comum você pegar um paciente, pegar uma pessoa que dorme mal, que é mais compulsiva, que não se sente saciada com a refeição que antes ela sentia. Então, nesse sentido, manter um bom padrão de sono também é importante. Manter níveis hormonais satisfatórios. Então, por exemplo, uma maneira de você melhorar seus níveis hormonais é treinando, é diminuindo o seu tecido gorduroso. Quando a gente pega, por exemplo, o excesso de gordura, essa questão da inflamação como um todo, primeiro que esse estado inflamatório pode gerar um quadro de resistência insulínica. Essa resistência insulínica é um ciclo vicioso, potencializa ainda mais o ganho de gordura, faz com que essa glicose não seja metabolizada de uma maneira tão correta, podendo predispor a um quadro de diabetes, por exemplo. Mas quando você tem um excesso de gordura, você também tem um excesso de uma enzima chamada aromatase. E isso vai principalmente para os homens. A aromatase é a enzima responsável pela conversão da testosterona em estrogênio. Então, o paciente obeso, tendo maiores níveis de aromatase, ele tende a converter mais testosterona em estrogênio. Então, diminuindo os níveis de testosterona, aumentando os níveis de estrogênio, ele piora o padrão estético dele. Ele fica mais tendencioso a acumular gordura. Os homens, principalmente em flancos e em tecido mamário, podendo chegar a um quadro chamado de ginecomastia. A própria prática de exercício físico, e isso a gente tem que encarar o músculo como órgão endócrino, porque eles produzem substâncias, o músculo produz hormônios que vão ser bem-vindos nessa questão da estética corporal. Então, é uma coisa levando a outra, Carla. Quando você treina mais, você come melhor, você dorme melhor, você potencializa a sua produção de testosterona, que vai favorecer ainda mais essa melhora desse padrão estético e assim por diante. Então, a questão estética em si é você moldar todos esses seus hábitos, manter isso de uma maneira mais constante. E quando eu falo constante, é com menos erros, com menos fugas da dieta, com menos falhas nos dias de treino. Então, é você fazer de tudo para que você potencialize o seu resultado. Mas não foge muito do que a gente está falando de medicina do estilo de vida. Lembrando também do GH, né, o Eduardo? À noite, né? Pois é, então, por exemplo, vamos colocar outros 3 hormônios importantes quando a gente fala de sono. Testosterona, GH e cortisol. Outros 3 hormônios que são de suma importância para quando a gente vai pensar em massa muscular, quando a gente vai pensar em estética corporal, e são relacionados ao sono. Então, assim, não tem como fugir, Carla. Isso é uma coisa, assim, independentemente se é só
para a saúde e prevenção de doença, ou se tem um objetivo a mais que a questão de estética. Não dá para fugir disso aí. Achei ótima colocação e você disse constância, né? Então, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas a Carla, o Eduardo já gosta, já tem disciplina, já faz com prazer, né? E tem dia que não, a gente faz por hábito mesmo, né? Porque tem hora que eu falo, nossa, eu ia mesmo, acordo no domingo, na hora que eu vejo eu já tô treinando. Já tô acostumada, né? Por hábito. Mas é constância, seja para estética, seja para começar a mudar o estilo de vida para quem está extremamente obeso ou sobrepeso, que precisa melhorar e equilibrar esses pilares, né? Carla. Eduardo, teve uma pergunta aqui, que foram duas pessoas que falaram, como melhorar o sono? Como é que pode fazer para estar melhorando esse sono? Primeira coisa que tem que fazer, melhorar a higiene do sono. É tudo aquilo que você faz no seu período noturno, algumas horas antes de dormir. Evitar o consumo de bebidas estimulantes, onde entra café, energéticos, como um todo. Para aquela pessoa que tem dificuldade para iniciar o sono, treinar à noite não é o melhor horário, porque quando você treina, você estimula a produção de substâncias e de hormônios que vão fazer com que você fique mais desperto. Questão de reduzir o consumo ou uso de celular, televisão e assim por diante. Eu até costumo brincar, por exemplo, em relação à cama. Tem muita gente que tem o hábito de deitar na cama para assistir televisão, para assistir um filme, uma série. Cama foi feita para dormir. Outras coisinhas mais, mas principalmente para dormir. Então, nesse sentido, vai assistir uma televisão, vai assistir um filme, evita de assistir deitado na cama. Por que isso? Porque você vai estar treinando o seu corpo aquilo. A questão do hábito, ele é de suma importância para quando a gente vai pensar em boas modificações na nossa rotina. Você treina o seu corpo, Carlos, do jeito que você quiser. Então você brincou, você, a gente gosta de treinar. A gente sente falta quando a gente não treina. Boa parte disso porque a gente se habituou a isso. A gente criou o hábito de treinar rotineiramente. Então, evitar, para a pessoa que quer dormir, digamos assim, melhorar essa questão da indução do sono, evitar tudo aquilo que pode atrapalhar. Outra coisa que é importante na indução e na qualidade do sono, meditação. A meditação vai ser de suma importância para fazer com que você inicie melhor esse sono, para que você mantenha uma qualidade melhor durante a noite, durante o sono. Outra coisa importante também que a meditação vai ser importante é no gerenciamento do estresse. Então, hoje, já tem muito estudo científico mostrando o poder da meditação. A meditação não é digamos assim, uma medicina alternativa, não é algo alternativo. Existem estudos científicos mostrando isso. Esse último curso que eu tive a oportunidade de fazer fora do Brasil, cara, Mind and Body Medicine, que é como que é a conexão da mente e do corpo, eles bateram muito na tecla em relação à meditação, provando por A mais B que a meditação consegue reverter doença, consegue expressar genes e consegue melhorar a questão da qualidade do sono. Existem alguns suplementos que aí seria necessário passar com um médico, com um nutricionista, que pode melhorar a qualidade desse sono. Por exemplo, o 5-hidroxitriptofano. O 5-hidroxitriptofano é matéria-prima para produzir serotonina, que é matéria-prima para produzir melatonina. Melatonina, o hormônio do sono. Consequentemente, você tem uma boa produção pelo glândula pineal da melatonina, consequentemente, você tende a dormir melhor. A questão do gerenciamento do estresse também vai ser importante, porque às vezes você teve um estresse no trabalho muito grande e aquilo vai ficar martelando na sua cabeça, você vai dormir preocupado com aquilo, consequentemente pode atrapalhar essa noite de sono. Então, o que você faz no dia a dia para fazer com que você diminua a sua carga de estresse, você lide melhor com o seu estresse, também vai influenciar diretamente no sono. Porque uma coisa que eu falo com meus pacientes, Carla, problema todo mundo tem. Uns mais, outros menos. Às vezes o que é difícil para mim não é difícil para você e vice-versa. Mas problema todo mundo tem. A grande questão é o que você está fazendo para lidar com esses problemas. Como que você está gerenciando esse estresse? Quais são as suas válvulas de escape? Então, às vezes é comum o paciente estar sempre queixando de estresse. Eu sempre pergunto assim, o que você está fazendo? Você já parou para pensar se você está satisfeito com o estilo de vida que você leva à noite? É algo transitório? É algo que você vê que você está passando por isso por um curto intervalo de tempo, mas que lá na frente você vai conseguir modificar?
Então, a maneira como o paciente encara essa questão do estresse também vai ser importante. Aí entra exercício físico, entra meditação, entra fazer alguma coisa para melhorar isso, entra alguma coisa para fazer com que ele tenha essas válvulas de escape. Das mais diversas formas. Tem paciente meu que medita, tem paciente meu que faz yoga, tem paciente meu que pedala, tem paciente meu que mexe com artesanato, tem paciente meu que vai fazer, por exemplo, aula de canto, aula de violão. Cada um sabe onde o calo aperta. Então, vá fazer aquilo que te traga prazer. Vai te fazer aquilo com que você se sinta bem. Consequentemente, trazendo mais saúde, mais qualidade de vida para o seu dia a dia. E isso também vai interferir diretamente no sono. Em alguns casos, quando tudo isso for refratário, aí entra o uso de alguns medicamentos, seja indutores do sono, seja para manter o sono e assim por diante, Carlos. Isso é muito bacana, Eduardo. Tô vendo os comentários aqui da galera, tô acompanhando aqui. Hoje tem tantos aplicativos, né, que nos auxilia na meditação, né? Então, assim, a custo zero, né, que as pessoas podem estar fazendo aí. Me corrija se eu estiver errada, mas assim, a gente está sempre em alerta quando a gente está concentrado em algo, né? Então, consequentemente, a gente acaba estando sobre um certo estresse. E quando a gente está fazendo a meditação, a gente tem o contrário disso, um relaxamento. Então é muito normal que a gente durma, né? O ideal é que faça uma meditação sentada e depois possa dormir, né? E tranquilo, e sem culpa. Às vezes as pessoas acham que vão conseguir meditar. Eu mesma não consigo meditar 20 minutos, 30 minutos numa concentração. Eu estou começando a fazer um trabalho de meditação e às vezes você se perde mesmo. E o que tem a mente esvaziar, relaxar? Então, o que as pessoas têm que entender é que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem, que o intuito da meditação é causar esse relaxamento. E que ótimo se você dormir depois, né? Porque a gente não vai conseguir, às vezes, ficar concentrado o tempo inteiro durante a meditação e escutar tudo, né? Principalmente, eu não sei se você já passou por isso, eu tive momentos de estresse que, dependendo da voz de quem estava me guiando, me irritava. Eu falava, essa aqui hoje não dá. Eu preciso de uma voz mais intensa, porque essa aqui tá muito zen pra mim, né? A frequência estava tão diferente da minha que até a pessoa, para tentar me relaxar, eu não estava conseguindo. Então a gente tem que se permitir isso, né? Para as pessoas tentarem essa prática, né? Porque realmente tá provado que faz a diferença, né, Eduardo? Não, e é muito comum, assim, eu conversando com pacientes sobre a questão da meditação, do paciente chegar e falar assim, mas eu sou muito agitado, não vou conseguir meditar. Repito, meditação é treino, é hábito. Às vezes no primeiro dia você não vai conseguir, no segundo também não, mas você vai treinando, você vai se habituando àquilo. Na hora que você vê, você já está meditando. E não igual alimentação, igual exercício, é igual tudo na vida. E não é algo que você precisa, digamos assim, ficar 1 hora meditando. Não, não é isso. É 5 minutos. É 10 minutos. É acordar, meditar durante 5 minutos. É chegar à noite, tentar meditar 5 minutos também. E se a meditação ajudar na indução do sono, que ótimo. Vai ser até uma coisa boa também. Então, essa questão da meditação, do gerenciamento do estresse, Carla, é de suma importância. Aí até fazendo um link com a live de ontem, com a doutora Marisa, nesse ponto aí, quando você pega uma equipe multiprofissional, você pega o educador físico, o médico, o nutricionista, o psicólogo, e hoje a gente ainda está até com mais profissionais aí, os coaches de saúde, que tem muita gente muito estudiosa, muita gente boa de serviço nisso aí. Tem. Quando você consegue juntar todo mundo, Carla, a chance de um paciente, do meu paciente, do seu aluno, não obter sucesso fica cada vez menor. Então, quando tem uma equipe multiprofissional tentando trabalhar todas as vertentes daquele paciente, tentando ajudá-lo de todas as maneiras possíveis, é praticamente impossível o paciente não ter uma melhora, seja em qualquer parâmetro na saúde ou na qualidade de vida dele. Então, se ele se entregar para o processo, né, Eduardo, vai obter resultado, com certeza. Justamente. Com certeza. Então, pessoal, eu peço eu convido, né, vocês para estar seguindo Dr. Eduardo Fonseca, é o Instagram dele, tá? Isso. Tem muito conteúdo. Hoje eu coloquei algumas coisinhas nos stories aí para vocês, tá?
pra estar seguindo aí, mas vai direto, vai seguir ele, porque realmente ele tá postando todos os dias alguma coisa, sempre levando informações aí, muito conteúdo para cada um de nós aí, poder estar melhorando aí dia a dia, tá? Quem quiser ir fazendo as perguntas, vai deixando aí, vamos aproveitar esse homem, gente, agora que eu falando de jeito aí que as mulheres... Meninas, consultem. Né, Eduardo? Marca consulta. Tá Boa esperando. essa. Eduardo, eu quero ver com você assim, com relação, você falou de um dos pilares que eu acho muito interessante ser citado. Vou te falar enquanto atleta, para ganhar o brasileiro, eu tive que me afastar de pessoas tóxicas, né? Eu tive que me afastar disso porque embaçava o abdômen de um dia para o outro. Eduardo, era impressionante, né? Então isso não ia me levar ao meu objetivo que eu estava querendo. E isso faz parte de um dos pilares, né? Que você comentou, essa questão do relacionamento, as nossas companhias, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ao nosso meio. O que você fala para as pessoas aí? Que dica que você dá em relação a esse pilar para a galera aí que está nos ouvindo? Cara, não sei quem que é o autor dessa frase, mas é muito falada. Provavelmente algum outro profissional já falou aqui, que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, o meio ambiente que você vive, quando eu falo meio ambiente aqui, no caso, as pessoas que te cercam, vai determinar muito as suas condutas, vai determinar muito como você vai expressar alguma condição no seu dia a dia. E isso eu vejo das mais diversas maneiras. Isso aconteceu comigo várias vezes, acontece com meus pacientes rotineiramente, eu escuto isso todo santo dia, Carla. Quando você pega pessoas que são otimistas, que te jogam para cima, que te apoiam, te incentivam, a chance de você ter um resultado maior, um resultado melhor, de ter, digamos assim, um maior comprometimento, seja com tratamento, seja com qualquer objetivo que queira atingir, é maior. O contrário, se você estiver convivendo com aquelas pessoas que só reclamam, só te joga para baixo, só sabe reclamar da vida, isso vai fazer com que você tenha uma maior dificuldade, tenha uma maior chance de sucesso no tratamento. E isso eu vejo muito, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui. Certa vez eu atendi uma paciente que ela chegou para mim e falou assim: Eduardo, eu não estou conseguindo emagrecer. E, Carla, eu tentei de todas as maneiras possíveis. Com uso só de dieta restritiva, de prática de exercício físico associada, com uso de medicamentos, e ela não tinha um bom resultado. Até que um dia eu cheguei para ela assim: Fia, vamos conversar aqui. O que foi que aconteceu? Porque não tem alguma coisa errada. A gente tentou de todas as maneiras, já investiguei o que poderia ser. Aí ela pegou e desabafou comigo, Carla. O marido dela era obeso e ele boicotava frequentemente a dieta dela. Então, por exemplo, ele comprava, vamos supor, chocolate. Comprava uma caixa de bombom para ela. E ela falava assim: não, muito obrigado, eu não estou comendo. Ele fazia chantagem emocional com ela. Ah, mas eu comprei o caixa de bombom, você não vai comer, tá vendo? Você tá muito estranha, você tá se distanciando de mim, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Até que certa vez, ela indagando isso com ele contou para ela e ela me contou que ele, pelo fato de ele ser obeso, não querer emagrecer, não querer melhorar a saúde dele, ele não queria que ela emagrecesse porque ele ficava com medo que se ela emagrecesse, ela largaria dele. Olha que absurdo que chega a ser uma coisa dessa. Então, sim, vamos supor que tem aquele paciente meu, que ele é um estudante e que mora numa república. E os colegas de república dele são daqueles que comem pizza, bebem refrigerante, sanduíche todo santo dia. Uma vez ou outra ele vai conseguir falar não. Mas de tanto o pessoal ficar ali insistindo, ele vê aquilo, a chance dele ceder aqueles alimentos que não, teoricamente, não estão prescritos na dieta dele, vai ser maior. Então, aquele ambiente ali vai fazer com que ele tenha uma maior fuga, não siga o tratamento dietético de uma maneira tão adequada. Ou então vamos pensar naquele paciente que namora com uma menina sedentária e ele gosta de fazer exercício físico. Aí ele vai querer treinar, vamos supor, todo dia, e ela começa a falar assim: nossa, você está bitolado, você está muito viciado em exercício físico, você vai deixar de ficar comigo para ir treinar? Não que ele não tenha que ficar com ela, mas ele consegue conciliar os dois. Então, como você relaciona com as pessoas, como essas pessoas
moldam o seu ambiente, aquele microambiente, vai determinar suas ações. Se você é uma pessoa que só sai com pessoas que gostam de dormir tarde, que vão beber, que só comem coisas consideradas não muito saudáveis, há grande probabilidade de você começar a fazer isso também. Se você convive num ambiente em que pessoas estudam, em que pessoas se dedicam ao trabalho, em que pessoas que levam a carreira profissional mais importante, mais a sério, há uma grande chance de você ser influenciado por essas pessoas e, consequentemente, se dedicar mais à sua vida profissional, por exemplo. Vamos colocar no próprio ambiente de atleta, por exemplo. Quando você convive num meio ambiente com pessoas que também são atletas, que também levam um estilo de vida semelhante ao seu, você se sente mais motivada. Você fala assim, não, eu estou passando por essas dificuldades, eu estou deixando de comer o que eu gostaria de comer às vezes, eu estou deixando de ir para uma festa para poder dormir cedo e comer bem. Poxa, mas tá, fulano também tá. Ele está me dando força. A gente se dá força. Então, a maneira como você interage, as pessoas que estão ao seu redor, interferem diretamente nas suas atitudes, interferem diretamente nas suas ações. Então, nesse ponto aí, você saber escolher pessoas para conviver mais vai ser importante. Lógico, aqui eu não estou falando para deixar de conviver com certas pessoas e criar inimizades, nem nada. Mas saiba filtrar bastante isso. E se você vê que alguma pessoa próxima a você está com uma relação tóxica, está com uma relação que não está te propiciando o bem-estar, seja fisiológico, seja mental, saiba filtrar bastante a influência daquela pessoa. Saiba conviver com essa pessoa de uma maneira um pouco mais atenciosa, para você não se deixar influenciar tanto frente àquele negativismo, frente àquele consumismo, aquele sabotagem também. Justamente. Vou contar para você uma história que foi muito bacana. Um cliente me contratou porque o sonho dele era fazer uma participação de uma corrida de 5 km. E ele era obeso, né? Nós fizemos a inscrição. Na época era a corrida do Praia Clube, você vê, tem alguns anos já isso. Tem um tempinho já. E já tem um tempinho já. E aí o que acontece? Na inscrição dele, eu não sei se você já viu, assim, as camisetas são padrões, né? Então, sim, obviamente a camiseta não servia nele, nem entrava nele, né? E aí ele falou assim pra mim, ele pegou a camiseta já frustrado, porque ele sabia que ele não ia conseguir correr os 5 km naquela corrida. Mas ele falou, aí eu falei assim pra ele, deixa eu te falar um negócio, vamos lá? Aí ele falou assim, eu tenho vergonha. Eu falei, a gente não veste a camisa, vamos lá. Aí chegou lá e ele falou assim pra mim, por que você me trouxe aqui? Pra me sentir humilhado? Dessa forma, ele grilado, pra me sentir humilhado, pra me sentir mal? Eu falei, não, eu te trouxe aqui pra gente tomar um café, pra você se sentir familiarizado com a turma, pra você ver que todo mundo é comum. Aí eu ficava assim, tá vendo? Olha lá, ó, obeso, correu. Aí ele, essa aqui, aí tinha, assim, era tão interessante, Eduardo, porque tinha pessoas que tinham padrões motores limitados, diversos estilos, cadeirantes, né? Tinha cadeirante, tinha tudo quanto é tipo de pessoa. Ele falou, Carla, todo mundo é comum aqui. Eu pensei que quem corresse era tudo magrelo, atleta, todo mundo. Né? Só atleta, cara, a galera é tudo normal. Aí eu brinquei com ele, vamos nos inscrever na próxima corrida que tiver, seja ela qual for. Foi assim, sensacional. A meta era entrar na camiseta, né? Então assim, foi um processo tão bacana de emagrecimento, de mudanças de hábitos. Hoje ele participa de tudo quanto é corrida, hoje ele já gosta, é um estilo. Realmente tinha que se sentir pertencente ao meio. E eu falo isso para as pessoas porque tem muita gente que fala assim, eu odeio academia. Mas eu tenho vários clientes que mudaram esse conceito porque se permitiram estar no ambiente. E a galera da academia, eu falo com muito amor mesmo, assim. São inteligentes, são pessoas, gente fina, são agradáveis, né? Então, assim, às vezes a pessoa não se permite nem estar no ambiente de outras pessoas, né? Então a pessoa tem que se permitir a gostar, a estar no ambiente, a estar junto, porque nem sempre tem essa exclusão, como as pessoas têm medo de ter, né? E até por preconceito de alguns que vai achar que eu não vou participar da academia, porque eu não vou entrar dentro de uma academia porque lá só vai ter marombeiro, só vai ter pessoas saradas e eu sou um gordinho e vou me sentir mal. Não, pelo contrário. Se a gente for ver os maiores frequentadores de academia hoje, é quem está visando saúde. É quem está visando mudar, exatamente. Não são atletas, não são pessoas que já têm corpos esculturais, nem nada disso, não. Então, assim,
Isso aí é a maneira como o paciente interage com o profissional que está do lado dele, Carla. É isso. A gente tem uma responsabilidade muito grande em como a gente vai influenciar essa pessoa, como a gente vai mostrar para essa pessoa que às vezes a gente não sabe o poder que a gente tem. Então, assim, uma coisa que eu procuro falar para os meus pacientes é tentar mostrar o porquê de fazer aquilo. É quando eu vejo um paciente, por exemplo, que é um empresário, um cara profissionalmente falando extremamente bem-sucedido, com condições financeiras boas, tudo, mas que tem um estilo de vida totalmente errôneo, que ele está cada vez mais deteriorando a saúde dele. E eu vou mostrando para ele aos pouquinhos o porquê que ele tem que mudar. Que às vezes, dinheiro é importante? É demais a conta. Mas às vezes é preferível para um breve momento, ou então para um período específico, você começar a mudar um pouco essas prioridades. Você mostrar que, às vezes, se ele tirar 1 hora do dia para fazer exercício físico, ele vai melhorar tanto a questão da produtividade dele, que ele vai ter melhorar no trabalho. Então, assim, essa equipe multiprofissional, quanto mais pessoas estiver assessorando e a gente conseguir mostrar para os pacientes como que ele pode se beneficiar daquilo ali, vai ser importante. Não é só uma questão de jogar. Tipo assim, você tem que treinar, pronto, acabou. Você tem que comer frango, batata doce, pronto, acabou. Não, é mostrar os benefícios do que ele está fazendo aquilo ali. É mostrar por que ele treinando, quais são os benefícios que ele vai obter. Então, isso ele vai vivenciando dia a dia. Ele vai vendo, ele vai se sentir com uma melhor qualidade de vida, vai se sentir com um bem-estar maior. Consequentemente, você, nossa, Eduardo, bem que você me falou, se eu começar a dormir mais, eu vou começar a fazer isso. Comendo tal coisa, eu vou me sentir melhor mesmo. E isso aí, cada vez ele ganhando mais saúde, ele vai se animando mais, ele vai se dispondo a fazer coisas cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas, e que, consequentemente, pode levar num estado de saúde melhor, pode favorecer e muito o ganho de saúde, prevenção de doenças e assim por diante. Show! Nossa, essa dica aí é sensacional, sabe por quê? Porque muitas pessoas estão preocupadas só com o número na balança, a circunferência ou o espelho, né? E na hora que você vai conversando com a pessoa, que ela vai sentindo essas mudanças, essa disposição, essa vitalidade, a produtividade, o rendimento, ela começa. Aí é onde vem os vícios, né? É onde vem um vício no exercício, um vício na alimentação saudável, nos bons relacionamentos, na meditação, na gratidão do dia, em tudo. Eduardo, ficou uma pergunta para trás, que foi da Débora, que ela perguntou se remédio para dormir se vai interferir na estética. Na estética propriamente dito, de uma maneira direta, não. Remédio sempre é bom evitar, sempre que a gente pode ficar sem remédio é melhor, tá, Carla? Mas, naqueles casos que a gente precisar utilizar, vamos lançar mão do medicamento, sim. Então, tem alguns remédios que podem atrapalhar de uma maneira indireta na questão de estética corporal. Por exemplo, existem alguns medicamentos que podem favorecer um pouco mais o sono, mas que vai aumentar o apetite do paciente. Consequentemente, aumentando esse apetite, se ele não tiver um controle muito adequado da dieta, ele pode acabar comendo mais, consequentemente engordando. Então, de cabeça aqui, não está me vendo nenhum estudo, nada de uma maneira direta entre medicamentos, seja indutores do sono, seja para a questão de manutenção do sono, que pode interferir diretamente na questão de estética corporal. Show, show. Galera, se tiver mais alguma dúvida, pode mandar um direct lá pro Eduardo no Instagram dele, que ele responde todo mundo, tá? Só tenham paciência, porque o doutor tá com a agenda lotada, então, assim, graças a Deus, espera que ele responde. Então, tenha calma aí, mulherada, que ele vai responder um por um. Os homens também. Não ficam enciumados, que ele também cuida, ele, na verdade, é um excelente médico. Cuida aí da galera no todo aí. Eduardo, gratidão por esse bate-papo, por você ter aceito, ter me arrumado um horário na sua agenda para estar compartilhando de tanto conhecimento. Foi de extrema importância essa live aqui. Eu acredito que contribuiu na vida de várias pessoas, tá? Aqueles também que não puderam estar presentes aqui hoje, com certeza vão estar vendo a gravação depois, tá? Muito obrigada, que Deus te abençoe, que você continue prosperando, tendo sucesso, levando essa missão aí, que eu venho acompanhando os resultados, a galera, e a gente sempre acaba mandando aí um pro outro aí as pessoas aí, e que continue essa parceria aí. Se quiser deixar alguma dica, algum comentário aí final pra galera, pode mandar ver.
Queria agradecer você mais uma vez pelo convite, agradecer a todos que nos assistiram, que dedicaram uma horinha do seu dia, do seu precioso tempo, para tentar aprender um pouco mais. Às vezes o que a gente está tentando só passar um pouco mais de informação, uma vez que a gente trabalhe um pouco mais com isso. Acredito eu que eu não sou detentor da verdade, eu tenho um pouquinho mais de experiência nesse assunto, mas não quer dizer que eu saiba tudo, que eu sou o dono da verdade, nem nada, tá, Carla? Então, se agradecer a todo mundo que se dispôs a estar aqui conosco hoje à noite para tentar melhorar um pouquinho mais a qualidade de vida, tentar melhorar um pouquinho mais o seu estado de saúde. E deixar a mensagem, Carla, que para a gente melhorar a nossa saúde, a gente não precisa fazer nada restritivo. A gente não precisa deixar de comer nada que a gente gosta. A gente não precisa fazer nenhum tratamento miraculoso, não precisa de medicamentos mágicos e dietas ultra restritivas. Não precisa ter uma rotina de atleta, mas precisa ter mudança de atitude, mudança de hábitos. Então, a partir do momento que as pessoas começam a fazer pequenas coisinhas no dia a dia, eu vou colocar uma fruta por dia, eu vou tentar ficar uma semana sem beber refrigerante, eu vou tentar ficar hoje sem comer esse doce. Para quem não treina, comece a treinar 2 vezes na semana. Já não queira começar a treinar todos os dias. Você, não, só vou começar no dia que eu vou treinar todos os dias. Não, comece devagarzinho. Vai habituando o seu corpo, vai treinando o seu corpo. E começar a pensar. O que eu mais quero deixar aqui hoje é uma reflexão para todos que estão nos assistindo. Como é que está o meu estilo de vida? Como é que está a minha qualidade de vida? Eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo hoje? Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer para atingir o resultado que eu quero? Se eu quero emagrecer, se eu estou com obesidade, se eu estou com sobrepeso, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Eu melhorei meu padrão alimentar? Eu estou fazendo exercício físico? Eu estou dormindo de uma maneira correta? Eu estou gerenciando melhor meu estresse? Para aquelas pessoas que querem mais produtividade no dia a dia, no trabalho como um todo, o que eu estou fazendo hoje está me proporcionando fazer com que eu tenha essa maior produtividade? Se a resposta for sim, continue, beleza. Se a resposta for não, comece a pensar o que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso adequar no meu dia a dia? Quais são as pequenas mudanças que eu posso fazer que vai me proporcionar essa melhora ou então atingir esse objetivo que eu tanto quero? E sempre que possível, Carla, hoje a gente tem uma gama de profissionais tão grandes, tão importantes, tão capacitados. Basta ver aqui todos os profissionais que você conversou aqui ao longo desses dias. Eu, particularmente, sou muito amigo do Bruno. O Bruno deu uma aula O Bruno brilhante, arrasou. Você assistiu a live dele? Nossa, brilhante foi de topíssimo. como que essa questão do esporte, do emagrecimento, do estilo de vida pode Tem a ver com os dentes, atuar em né? cima Gente, da cada dentária. impressionante. Então, assim, a gente tem hoje bons profissionais. Eu não estou falando para consultar comigo, nem para treinar com você, mas que procure alguém para te ajudar. Quando a gente quer construir uma casa, a gente não tenta construir essa casa. A gente vai contratar o profissional adequado para Um construir essa casa. profissional. Então, se você quer melhorar uma determinada condição que você está apresentando, procura o melhor profissional para aquilo. Então, assim, quanto mais a pessoa parar para refletir e ver o que ela está fazendo, o que ela está fazendo de errado, o que ela está fazendo de certo, como que ela pode melhorar o que ela está fazendo de correto e o que ela pode modificar o que ela está fazendo de errado, maior a chance, maior a probabilidade dela atingir um resultado esperado, dela conseguir obter um sucesso maior no tratamento. Consequentemente, Carla, melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida. Porque a gente tem que diferenciar muito o que é doença, ou então o que é ausência de doença, do que é saúde. E a gente não... Uma coisa que eu procuro falar com os pacientes, não busque somente a ausência da doença, busque saúde. Que é o que a gente Saúde. precisa. Mental, Show. física e mental. Ontem eu comentei com a Marisa dos 3 pilares, que eu ainda acredito no espiritual, viu? Física, Sim, mental e o espiritual. Para mim é os 3 pilares. 100% você. Ali tá tudo redondinho, a galera vai estar extremamente satisfeita. A partir do momento que você deixa esses 3 equilibrados, bem trabalhados, a chance de você ir longe é grande.
Eu tenho 20 segundos. Galera, printa, por favor. Coloca aí o cafezinho digital pra gente salvar essa live. Printa, marca Dr. Eduardo Fonseca. Manda lá pros stories pra ele, tá? Gente, beijo, tô salvando. Tchau, tchau. Grande abraço.